Bom dia, amigos. Estamos abrindo assim, de forma descontraída, preliminar a imagem do futebol aqui na Bandeirantes. Todos os sábados, 11 da manhã, nós temos um encontro marcado com você aqui na tela do Timaço. E hoje vamos repercutir a vitória do Grêmio, apertadinha contra o Atlético Paranaense na Arena e a derrota do Internacional, mais uma para o Vitória no Barradão. Vamos também projetar os jogos da dupla Grenal, ambos nesse final de semana no domingo. O Internacional joga às 4 da tarde contra o Botafogo no Beira-Rio e o Grêmio, na sequência, já sabendo o resultado do Internacional, se o Inter tropeçar, pode motivar ainda mais o Grêmio, 6h30 contra o Galo Mineiro no Independência em Belo Horizonte. Conosco no programa, candidato à presidência do Internacional, Dr. Roberto Sigma, ex-vice de futebol do Inter, nos dando a honra da presença aqui no programa. Além dele, o narrador José Aldo Pinheiro, da Band AM e da Ipanema FM 94.9, e a repórter Cristiane Matos, da nossa Rádio Bandeirantes AM 640. Vamos fazer a edição deste preliminar, falando então de política e de futebol. Em fevereiro, eu já disse que o doutor Roberto Sigma ia ser candidato à presidência do Internacional. E ele ainda não confirmou, ele está consultando as bases. Terminou de consultar as bases, essas bases são sólidas, doutor Roberto Sigma. Bom dia. Bom dia a todos os participantes do programa, principalmente aos nossos espectadores. Eu vou te dizer, eu não gosto muito, Rec, daquela lenga-lenga, que é assim, eu não quero ser candidato, se me apoiarem eu vou fazer esse sacrifício. Não, eu vou ser bem claro. Primeiro, eu desejo ser presidente internacional, eu tenho 28 anos de conselho, 10 anos de vice-presidência de serviço especializado, fui diretor e vice-presidente de futebol, vibrei e chorei com as conquistas ou não do meu clube, né, desde a minha racionalidade, digamos assim, a partir de criança eu frequento o Beira-Rio, torço nos jogos, enfim, então quero ser presidente internacional? É óbvio que sim. Segundo aspecto, me sinto preparado para ser presidente internacional? Eu não me sinto nem mais nem menos do que ninguém. Do que se apresenta por aí e o que eu conheço do internacional e de todas as circunstâncias que envolvem o internacional, eu me sinto preparado. Bem, mas não basta querer nem estar preparado. Quer dizer, eu não posso ser um Don Quixote nem candidato de mim mesmo. Então, a partir de um determinado fato, que foi a reforma estatutária, vários conselheiros de vários movimentos, insatisfeitos com uma série de coisas, passaram a me procurar. Movimentos, conselheiros individuais, e hoje já é eu vou te dizer que já é muito consistente esse grupo de pessoas. O senhor já está no segundo turno? Não, eu hoje teria condições, se esse for o desejo de todos, de inscrever uma chapa no Conselho. Aquele engodo que foi a reforma estatutária, que é pátio sempre, não é pátio sempre. Aquilo foi um fazer de conta, né? Não vai ser pátio sempre, tem um requisito. Só vão para o pátio as duas chapas mais votadas, se tivermos duas chapas. As emendas dos sócios que pensavam diferentemente, de que sempre deveria ir para o pátio, né, todas as chapas, enfim, bastava ter o número de associados ou o número de conselheiros para inscrever, essa foi engavetada. Né, foi engavetada pelo presidente Ibsen do Conselho. Né, isso foi uma manobra, até que nós chegamos numa Assembleia Geral, num clube de 100 mil sócios, com menos de 3 mil votantes, o sim, que era o que eu defendi, que era o que era defendido pelos outros, olha, quando eu falo em outros aqui, falo outros pesados, que mandaram torpedinho, não sei o quê, teve 1.600 votos. O não, que era o que eu defendia, e mais alguns esparsos, digamos assim, teve 1.100 votos. Quer dizer, isso não dá para fazer uma reforma estatutária assim. E uma Assembleia Geral, que foi uma Assembleia Geral virtual, que até agora as pessoas estão discutindo, porque a proposta era sim e não. Aí tu ia para a urna de votação, ou na internet, era 1 e 2. Quer dizer, isso em qualquer lugar do mundo, uma eleição assim não se faz. Bom, mas isso, né, nós vamos discutir em outros fóruns, vamos discutir, né, ao longo do Conselho. Então não é certo que eu vá para o segundo turno, porque se eu for candidato, porque depende, né, de ser o segundo mais votado no Conselho.
Mas nós estamos conversando, tem me surpreendido muito o número de pessoas e conselheiros e associados que me procuram, que discutem, que gostam de algumas propostas que eu coloco. Então vamos ver, né? Está aberto. Eu tenho uma proposta que é clara de renovação do clube, de rompimento com algumas estruturas que estão esclerosadas, que já se exauriram ao longo do tempo. Já faço um alerta que essa conversinha mole de pacificação aonde, para quê e por quê? Primeiro, o Internacional não está conflagrado numa guerra como é o Oriente Médio. O Internacional tem posições divergentes. Então, essa coisa de bom moço, de que um não pode divergir do outro, pode servir em outro lugar, em grupo escoteiro, não sei o quê, mas não no clube de futebol. Então, essa coisa da pacificação, ela tem um objetivo. A pacificação, da forma que está dita, eu não estou guerreando, não estou puxando espada nem arma para ninguém. Agora, muitas vezes, quem quer a pacificação, quer sim a perenização, ou seja, eternizar uma determinada situação em que ele exerce um poder privilegiado. Mas, doutor Sigman, essa questão de se manter sempre no poder o mesmo grupo, não teria como colocar alguma coisa nessa própria reforma estatutária em relação a isso? Porque, por exemplo, com essa reforma estatutária não é mais possível mais do que uma reeleição, isso foi aprovado, né? Além do fato de que hoje... Ok, não é certo que a gente vai ter o pátio, não, mas é muito provável que a gente tenha o pátio, porque uma chapa para ganhar em primeira instância, enfim, no Conselho, tem que ter mais de 85% dos votos. O que a gente há de convir é muito difícil que aconteça. Então, eu lhe pergunto, essa questão de manter sempre o mesmo grupo político no poder, não teria como colocar alguma emenda, enfim, alguma coisa na reforma estatutária? Existiam emendas, né? Eu apresentei uma emenda de que o Conselho exerceria uma espécie de poder fiscalizador, assim como é o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, no seguinte sentido: o que se quer, o que se exige para uma pessoa ser presidente, para um colorado ser presidente internacional? Isso não está lá, mas eu penso, em primeiro lugar, ficha limpa, né? Vamos pegar e vamos puxar aí os antecedentes, vamos puxar as informações judiciárias de todo mundo, como na política. No interior é folha corrida. Então tá. Isso, a meu juízo é isso. Primeira coisa, ficha limpa, né? Hoje, em qualquer eleição se fala isso. Segunda coisa, né? Se eu consigo amealhar a assinatura de 1.000 sócios, olha, eu tenho uma representatividade considerável. Se eu inscrevo uma chapa, essa foi a minha emenda, com 1.000 sócios apoiando, o Conselho analisa minhas condições. É conselheiro, tem mais de 10 anos no Conselho, 5 anos de sócio, seja lá o que for, condições, né, que são determinantes. Bom, tem as 1.000 assinaturas, tem as condições, preencheu as condições, é candidato, vai para o pátio. Porque quem tem que escolher é o associado. Porque essa coisa das 2 chapas mais votadas, ela não dá garantia de absolutamente nada. Por exemplo, eu já vou fazer aqui uma prévia de uma denúncia que vou fazer no dia da eleição e vou levar a gente para filmar. Do jeito que está, é possível para o Conselho, em razão das articulações que possam ser feitas, que o Conselho ou quem está no poder escolha as 2 chapas para participar. Porque se eu tenho 10, 20, 30 votos sobrando que me dão apoio, eu digo, olha, segura, agora vamos descarregar esses votos lá na candidatura do Joãozinho, porque o Joãozinho é melhor de ir para o pátio. Não, eu quero ir para o pátio. E me sinto em condições de... adversário. Claro, eu me sinto em condições de discutir programa para o Internacional, debater passado no Internacional, debater proposta para o Internacional em favor do associado e do torcedor com qualquer um desses que estão querendo, se apresentando, se fardando como candidato a presidente. Mas não sei se vou conseguir fazê-lo. Mas seria ruim para o sócio saber o que eu penso, o que eu tenho para contrapor com relação a outro candidato, para mostrar que na realidade não é nada... Porque no Conselho não adianta nada. Não, porque o Conselho vai fazer 10 votos a mais, 5 a menos. Marreque, tu quer exemplo maior do que ocorreu na última eleição, e aqui não estou imputando, acusando ninguém, nada disso, foi uma circunstância. O que nós tivemos na eleição passada? Nós tivemos na eleição passada um presidente que foi reeleito diretamente no Conselho, em razão de construções, de costuras políticas, né, que foram feitas, e que contrariou, alguém tem dúvida que contrariava a vontade de 70%, 80% da torcida? Por que não podia ir para o pátio? Talvez a gente não tivesse passado por tudo isso que passamos. Eu não estou aqui dizendo que o presidente A, B ou C é ruim, mas a participação do sócio, ela é fundamental.
Por quê? Porque a situação que nós temos hoje na reforma, ela é muito parecida com a eleição direta que tinha na ditadura militar. Alguém propôs que fosse igual ao Grêmio? Porque no Grêmio é o seguinte, passou a cláusula, vai para o pátio. O Grêmio foi com 3. Na outra eleição fica mais legítimo. Era o Homerinho, era o Odoni e o Koff. Ué, deixa os associados votar. Por que tem que ser 2? É porque, lamentavelmente... É porque um pode ser aventureiro e comprar o sócio, mas vai comprar um colégio eleitoral de 120 mil. Eu muitas vezes escutei esse discurso. Não, se uma organização, se não sei o quê, uma seita, não sei o quê, quiser tomar o Internacional, ou o Grêmio, ou o Flamengo, não toma. Porque o associado Internacional, o torcedor do Internacional não é bobo. Ele derruba quando tem que derrubar e elege quando tem que eleger. Ele não é bobo. Então, essa conversa é conversa mole para manter o cavalo amarrado no pau que quer. Né? Isso o associado e o torcedor do Internacional tem que saber. O clube... Esporte Clube Internacional, que é o clube do povo do Rio Grande do Sul, ele tem um dono, que não é quem pensam que é. O dono é o associado e o torcedor do Internacional, que é virtual associado. Escrevi ontem no jornal Metro. A única coisa perene que tem o Internacional é o torcedor. É a única coisa que vai ficar. É o torcedor. E mesmo ele vai se renovando, vão trocando. Claro, vão mas essa ideia do... Mas quem é que é dono? Mas, doutor Roberto, eu tenho uma curiosidade que me instiga. Eu não sou da teoria do tapete, joga para baixo. Mas eu acho que tem questões que são estratégicas e que devem ser preservadas no âmbito do próprio clube. Então tu é de jogar para baixo do tapete. Não, questão estratégica, há interesses de Estado, há interesses institucionais dos clubes. E o doutor Roberto assusta um pouco, não a mim, que quanto mais polêmica ele criar, quanto mais ele jogar para o alto, talvez mais audiência. O doutor Roberto Sigma ronca grosso. O doutor Roberto assusta um pouco o status que está estabelecido, porque ele é um cara que joga para fora, ele ataca, ele compra brigas e tudo mais, e isso por vezes até antipatiza ele. Como é que o senhor pretende continuar daqui para frente para conquistar os votos? Porque nós sabemos que no âmbito da conquista do voto, da política, ser simpático, às vezes, ter um pouco mais de cintura faz parte também. Bom, se depender de hipocrisia, né, eu já jogo a toalha agora e se for candidato e tem... Me simpatia não vai ser. Necessariamente tem que ser hipócrita ou me simpatia para conquistar voto, eu não sei fazer isso. Não, mas não estou falando de hipocrisia. Mas o que eu estou falando... O senhor quer falar do passado do Inter? Não quero falar do passado. Eu quero discutir proposta. Agora, eu tenho batido numa questão. Futebol do Internacional. Eu entendo que o futebol do Internacional precisa de uma revolução. Aí tu vai me dizer assim, Sigma, a revolução que precisa no futebol é tirar o Abel, trocar o vice-presidente de futebol. Não, a revolução que nós precisamos fazer no futebol é de gestão no futebol. E aí eu vou usar aqui uma figura, Zé. Se na minha casa eu tenho 4 dormitórios, 4 peças, eu arrumo 3. Tá? Consigo informatizar, consigo botar cortina eletrônica, consigo deixar tudo nos trinks, que é o que ocorre nos clubes de futebol e no Internacional, pelo que eu conheço. No estádio, na informatização do quadro social, tudo funciona que é um brinco. Aí nós entramos no quarto, que é o departamento de futebol. Aí nada é informatizado, os contratos levam 2 dias para chegar na mão do vice-presidente de futebol, o contrato do fulano não está ali, está não sei aonde. Alguém se beneficia com isso nesse processo? Eu não sei se se beneficia, Zé Aldo, mas eu acho assim, tem determinadas situações na vida que o mais importante do que descobrir se há ou não há alguma coisa errada ou inidônea é não deixar espaço para que as coisas aconteçam. E mais, não dar margem para que as pessoas pensem que possa acontecer. Não existe uma dinâmica de transparência no Inter hoje? Bom, isso é o que eu tenho batido. Quer dizer, eu trabalhei num setor, que é um setor público, que eu apertava um dedo no computador e sabia o que estava ocorrendo num processo em todo o Rio Grande do Sul. Se eu entrasse num outro site, eu sabia o que estava acontecendo num processo em todo o Brasil. No Internacional, eu não aperto no departamento de futebol um botão para saber qual é a situação do determinado jogador, quem é o empresário, e por que isso não pode vir a público? Se, por exemplo, se tu entrares no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional do Trabalho, tu tens ali os salários, os vencimentos, os subsídios de todos os servidores e de todos os juízes, desembargadores, todo mundo. Se foi o tempo de jogar,